Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática, sexto ano, ensino fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala, o professor Emerson Marão, e vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A nossa aula de número 21 vem aí com a nossa revisão e avaliação. Todo mundo ligado? Vamos à aula. Muito bem, queridos alunos, agora que temos conhecimento do objeto de estudo de hoje, vamos dar início à nossa aula. Então, o primeiro tópico da nossa revisão aqui é o sistema decimal, né? O sistema decimal é um sistema de numeração de posição que utiliza a base 10, ou seja, né, a cada 10 unidades, né, a gente muda aqui a classe. Nosso sistema decimal é composto pelos seguintes algarismos, né? Os nossos algarismos indo-arábicos. Então temos aqui, né, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Muito bem. A base de um sistema de numeração é uma certa quantidade de unidades que devem constituir uma unidade de ordem imediatamente superior. Então temos aqui, né, um número, né, escrito no nosso sistema de numeração decimal. Então, ó, contando da direita para a esquerda, vamos ter aqui, ó, as nossas unidades, as dezenas, as centenas. Aí em seguida vem a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Os próximos três nós vamos ter aqui unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e unidades de bilhão, certo? Então aqui, ó, de acordo com o nosso número formado aqui, nós temos o quê? 8 unidades, né? Uma dezena, representada aqui pelo algarismo 1, certo? Em seguida, 3 centenas. Em seguida, temos 9 unidades de milhar, 7 dezenas de milhar, 5 centenas de milhar, 0 unidades de milhão, 6 dezenas de milhão, 4 centenas de milhão e 2 unidades de bilhão. Perfeito. Vamos aqui trabalhar aqui no nosso sistema de numeração com esse primeiro exemplo aqui. Então vamos considerar o número. Observe que o número é o conjunto de algarismos, tá? Então eu tenho aqui, né, 32.049. Aí vem, né, a qual classe que pertence o algarismo 3? Na letra B, qual o valor posicional do algarismo 4? E quantas unidades tem o algarismo 2? Então, ó, observe que cada um desses algarismos está ocupando, né, uma posição no número. Cada posição desse, né, tem o seu valor, né, posicional e, consequentemente, a quantidade de unidades que esse valor representa. Então vamos às respostas, né? Resolução, né? Primeiramente, vamos dividir o número dado a cada 3 casas, né? Então, ó, sempre contando da direita para a esquerda. Isso é importante. Então, na letra A, temos a seguinte situação, né? Qual a classe que pertence ao algarismo 3? Que é esse cidadão aqui, certo?
Está aqui em destaque ele. Observe que ele é o segundo número, né? Contando aqui na casa dos milhares, né? Ou seja, como ele é o segundo, então ele representa o quê? Uma dezena de milhar. Na letra B, a pergunta é a seguinte: qual o valor posicional do algarismo 4? Certo? Então, ó, observe que ele está aqui, ó, na dezena. Então, se o algarismo 4, o valor posicional dele é quanto? 40. Certo? Se nós tivéssemos aqui, né? Qual o valor posicional do algarismo 2? Então, observe que ele está posicionado, né, na unidade de milhar. Então, se é uma unidade de milhar, multiplica 1 por 2. Então, o valor posicional do algarismo 2 é 2000. Se fosse o 3, ele está na segunda casa, né, na casa dos milhares ali. Então, é uma dezena de milhar. Então, 10.000 vezes 3, o valor posicional do algarismo 3 é 30.000. Muito bem. Então, como vimos aqui, né, já foi até respondida a letra C anteriormente, né? Quantas unidades aqui, ó? Então, ó, tem o nosso algarismo 2, que é o que está aqui em destaque. Então, como ele está na dezena de milhar, ele vai possuir quantas unidades? 2.000 unidades. Perfeito? Beleza. Bem, vamos falar aqui, né, de uma das operações, né, da aritmética aqui que são mais utilizadas no nosso dia a dia. Então, primeiro vamos fazer a definição dela. Multiplicação. A multiplicação é uma das 4 operações básicas da matemática. Os números multiplicados são chamados de fatores da multiplicação. E o resultado é chamado de produto. Então é importante, quando nós estamos operacionalizando números, né, saber qual é a operação que estamos trabalhando, que no caso aqui é a multiplicação, e os elementos que compõem essa operação. No caso da multiplicação, os elementos, né, que estão sendo multiplicados são chamados de fatores. E o resultado da operação é chamado de produto. Quando pelo menos um dos fatores é um número natural, né, podemos reconhecer a multiplicação como uma representação de adição consecutivas. Por exemplo, podemos escrever 2 mais 2 mais 2 como 3 vezes 2. Da mesma forma, né, se nós tivéssemos a seguinte situação, vamos supor, né, 2 mais 2 mais 2 igual a 3 vezes 2. Ou, se nós tivéssemos, por exemplo, aqui, ó, 5 vezes 3. É a mesma coisa que 5 vezes o número 3. Então, eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. E isso daqui é igual a quanto? 15, né? 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. Que seria o mesmo que nós tivéssemos aqui, o inverso, né? Que vai recair aqui naquela propriedade da multiplicação, né? Que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Se eu tivesse 3 vezes o número 5, então nós teríamos o que aqui, ó? 5 mais 5 mais 5. Então, ó, 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Ou seja, a ordem dos fatores aqui, ó, não altera o resultado, que nós chamamos de produto. Então, é muito importante, né, nós revermos também algumas propriedades aqui, né, as mais utilizadas, para que em determinadas situações a gente precise utilizá-las para facilitar o cálculo. Então, ter conhecimento e dominar essas habilidades é uma ferramenta muito poderosa na resolução de problemas. E por falar em problemas,
Vamos falar aqui sobre problemas envolvendo multiplicação. Temos um exemplo aqui, o exemplo 1, que é um exemplo que fala aqui sobre produção de ovos, né? E diz o seguinte: a venda de ovos no atacado geralmente é feita em caixas com 30 dúzias. Quantos ovos há em 5 caixas, né? Aí nós temos aqui as nossas alternativas. Letra A, 18.000. Letra B, 3.600. Letra C, 1.800. E letra D, 36.000. Pessoal, esse tipo de problema aqui, ele é um tipo de problema que dá introdução ao estudo de análise combinatória, né? Que é conteúdo lá do ensino médio. Mas a gente aqui no ensino fundamental, nós já vamos nos preparando, amadurecendo a nossa capacidade intelectual para, né, poder ter condições de entender com mais facilidade conteúdos mais complexos dentro desse conteúdo de matemática. Esse assunto aqui, lá, é chamado de princípio fundamental da multiplicação, princípio multiplicativo, fundamental multiplicativo, que diz, né, que um evento, né, vai ser igual ao número de fenômenos que ele possui. Nesse caso aqui, a gente não vai se preocupar muito com esses termos técnicos, não. Vamos nos preocupar com as informações que a questão nos traz. Então, ó, nós temos aqui duas informações, ó, uma ao lado da outra, e duas informações distintas, né? Então, ó, pelo processo multiplicativo, que eu vou chamar aqui só de PM, vai ser igual. Qual é o primeiro fenômeno, o primeiro evento aqui, né? Caixas com 30. 30 o quê? Dúzias. Então a gente vai multiplicar isso daqui por quanto? Quanto é que vale uma dúzia? Eu não estou lembrado. Ah, lembrei agora. Uma dúzia vale 12. Isso mesmo. Se fosse meia dúzia, seria 6. Beleza? Só que o cidadão aqui, né, quer saber quantos ovos, né, nós vamos ter em 5 caixas. Então a gente vai ter que multiplicar tudo isso daqui. Correto? Então como é que vai ficar isso daqui, ó? Resolução. Total de ovos é igual ao número de caixas, que multiplica o número de dúzias, que multiplica o 12, que é o valor de uma dúzia. Ou seja, o total de ovos vai ser igual a 5, né, vezes 30, vezes 12. Certo? Geralmente, né, quando a gente tem um produto com mais de 2 fatores, utiliza-se uma propriedade, né, da multiplicação chamada propriedade associativa também, né? Que você, alterando aqui a ordem das multiplicações, você também não altera o produto. Então, se eu fosse resolver isso daqui, né, isso vale para quando a gente estiver trabalhando com números muito altos, certo? Isso daqui é muito útil, ó. Por exemplo, 5 vezes 12, dá para fazer de cabeça, ó. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Aí eu vou pegar esse 60 e multiplicar com o outro fator que não foi trabalhado, que no caso aqui é quem? O 30. Aqui, ó, como eu estou multiplicando 2 múltiplos de 10, eu multiplico aqui, ó, os números 6 vezes 3, que vai dar 18. E repito a quantidade de zeros aqui, ó. 0, 0. Ou seja, no caso aqui, né? Olha só. Por isso que eu sempre falo, muita atenção ao se resolver problemas, né, de múltipla escolha com os distratores. Olha só. Logo de cara, você vem aqui a alternativa A, né? 18.000. Aí você calculou, né? E às vezes na ânsia, né, de responder a prova, a avaliação, né, nós vamos, né, ver aqui, se confunde com a quantidade de zeros e marca a letra A. Então, muita atenção nisso daqui, certo? Muito bem. Aí, nós vimos aqui, né, por A mais B, que a alternativa correta é a alternativa C, né? 1.800. Beleza? Muito bem. Dado o aviso com relação aos distratores, vamos aqui para uma próxima questão.
também ela é muito, né, solicitada em avaliações. É uma questão aí que envolve tanto a propriedade da multiplicação, né, que é a distributiva em relação à adição, como também envolve conhecimentos de geometria. É um conhecimento básico, mas que é importante a gente desde já irmos nos acostumando com essas definições para que no futuro nós já, né, tenhamos aí segurança de desenvolver questões dessa natureza. O problema, pessoal, diz o seguinte: um fazendeiro mediu sua terra de formato retangular. Outro conhecimento importante: se ele está falando que o formato é retangular, né, tu já tem ideia de que vai ser um quadrilátero, né, com lados opostos paralelos, certo? Muito bem. Já vai imaginando isso na tua cabeça. Para cercá-la internamente com uma cerca de madeira, quantos metros de cerca ele deverá fazer para sua fazenda, que possui 1.500 metros de largura por 2.500 metros de comprimento? Aí vemos as nossas alternativas. Letra A, 5.000 metros. Letra B, 4.289 metros. Letra C, 8.578 metros. E letra D, 8.000 metros. Pois bem, então vamos aí à nossa resolução. Como foi falado anteriormente, né? Nós podemos ilustrar a situação da seguinte forma. Então temos aqui o nosso retângulo bonitinho. E segundo as informações da questão, o que que ele diz aqui? Que possui 1.500 metros de largura. Tá aqui, ó. E possui 2.500 metros de comprimento. Tá aqui. Agora, o que é importante nós lembrarmos? Que por definição, né, se o terreno tem uma forma retangular, necessariamente, se a frente do terreno mede 1.500, necessariamente os fundos dela também vão medir, né, vai medir 1.500 metros. O mesmo ocorre dos lados, né? Se um lado do terreno tem um comprimento de 2.500, já que ele é retangular, necessariamente o outro lado também deverá medir 2.500 metros. Aí, ó, ele deseja cercá-la, né? Se nós fôssemos falar em termos geométricos de forma técnica, nós diríamos que o problema está pedindo para que a gente calcule o perímetro, que é a soma dos lados, né, de um polígono. Então, ó, quando você pega e vê um pezinho aqui, ó, no caso aqui, nós estamos somando os lados de um polígono, que é um retângulo, nós estamos falando de perímetro. Então, quando se falar em perímetro, tu já associa que o perímetro nada mais é do que a soma dos lados de um polígono, seja ele um triângulo, um quadrado, um retângulo, um pentágono, um hexágono, um heptágono e por aí em diante. Então, olha só, nós temos o quê? 2.500 de um lado, 2.500 de um outro, tá aqui. Somado com 1.500 de frente e 1.500 de fundo. Somando tudo isso aqui, né? Vamos aplicar a propriedade associativa da adição aqui. Então, eu vou ter 2.500 mais 2.500, 5.000. 1.500 mais 1.500, 3.000. Aí eu pego e somo os dois resultados, né? Os dois do comprimento, somado com a frente e os fundos do terreno, da fazenda, que dá 3.000. 5.000 mais 3.000, 8.000. Ou seja, a resposta alternativa D. Aí, de repente, surge um de vocês e me diz: mas professor, eu estou vendo ali que existem parcelas iguais aqui. O senhor acabou de falar que a multiplicação é uma adição cujas parcelas têm o mesmo valor, são iguais. Como é que fica essa história? Muito bem observado, meu querido. Eu já ia falar isso daí antes de você perguntar. Ó, já que nós estamos aqui falando de propriedades operacionais da multiplicação, eu tenho quantas parcelas de 2 aqui, ó? 2.
Então, 2 vezes quem? 2.500. Certo? E tenho mais o quê? 2 parcelas de quanto? De 1.500. Então, eu vou ter 2, que multiplica aqui, né? 1.500. Pronto. Tá aí a nossa multiplicação também. Ou seja, existem 2 formas aqui de você resolver, né, a questão envolvendo perímetro, no caso de sendo um retângulo, no caso aqui em específico, certo? Na qual você pode efetuar a soma direta das parcelas ou aplicar, né, a multiplicação. Também vai dar o mesmo resultado, porque 2 vezes 2.500 é igual a 5.000 e 2 vezes 1.500 é igual a 3.000. E no frigir, né, das somas, nós vamos ter aqui o nosso perímetro, que é igual a 8.000. Ou seja, a nossa alternativa D. Correto? Sempre é bom pegar e olhar isso. Qual é a D? Tá aqui, né? 8.000 metros. Então, ó, existem valores aqui, né, que foram colocados na letra A aqui, né, que podem te desnortear e te induzir a marcar a alternativa incorreta. Muito bem. Agora, nós vamos tocar aqui num outro assunto que ele também, né, expressa aí uma atenção, que é calcular o valor de A para a igualdade, né? Estamos falando de igualdade entre números aqui. Então, como já foi visto em aulas passadas, na igualdade entre números, né, existem algumas propriedades que são, né, aceitas, né? Quando você associa, né, um valor tanto de um lado como de um outro da igualdade, né, se você acrescenta um valor aqui e acrescenta esse mesmo valor no outro lado, você não altera o valor da igualdade. Então, olha só, a ideia aqui é deixar esse valor desconhecido aqui, que é o A, que poderia ser o A, B, C, D, quadradinho, estrelinha, bolinha, né, peixinho, o que você imaginar, mas está representando um valor desconhecido. Ok. A expressão diz que A menos 5 é igual a 3 ao quadrado. Então, de acordo, né, com a regra, né, de resolução de operações em expressões numéricas, damos prioridade e calculamos logo aqui a potenciação. Então, vamos ter 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Como é que vai ficar a igualdade? A menos 5 igual a 9. A ideia é isolar o A do lado esquerdo aqui da nossa igualdade. Então, para que isso ocorra, eu tenho que eliminar esses 5. Para eliminar os 5, a gente utiliza aquela propriedade chamada de elemento oposto, que diz que, né, 2 números opostos, eles se anulam, vai ficar 0. Ou seja, se eu tenho menos 5 aqui, qual vai ser o oposto do mais 5? Do menos 5? Mais 5, né? Isso daqui vai dar 0. Então, se eu inserir o 5 no primeiro lado da igualdade, nós devemos inserir o mais 5 também do outro lado. E vamos ter o quê? Aqui vai sumir, né? Porque é 0. E 9 mais 5, 14. Ou seja, o valor de A é igual a 14. Beleza? Isso também vale, né, se nós tivéssemos um número positivo. Vamos supor, B mais 3 é igual a 9. Correto? Para sumir com esse 3 aqui, qual é o elemento oposto dele aqui? 3 menos 3, né? Se é mais 3, é menos 3. Se nós inserirmos o menos 3 no primeiro lado da igualdade, no segundo lado, ele também deverá ser inserido. Aqui vai sumir, certo? Vai ficar B igual 9 menos 3, 6. Beleza. E, no caso aqui, temos, né, a resolução de expressões numéricas com os sinais de associação que devem seguir, né, uma ordem de resolução nas operações, né? Resolvemos, eliminamos primeiro, né, agrupamos dentro dos parênteses, por último, seguida dos colchetes, por último as chaves, das ordens mais internas para mais externas. Lembrando que, no caso da resolução de expressões, né, resolvemos primeiro quem? Potências e raízes antes das multiplicações e divisões, e em seguida, multiplicações e divisões antes de somas e subtrações, né? Sempre seguindo a ordem da esquerda para a direita. Então temos aqui, né, o valor da expressão 2, né, mais 3 que multiplica 4 menos 1,
Temos aqui o 4 menos 1 entre parênteses, esse 3 aqui que multiplica o parênteses. Aí temos entre chaves aqui o 2 e o 5 externo. Então, vamos repetir tudo isso daqui. O 2 mais o 3. Resolvemos essa subtração aqui. Esse sinal de asterisco aqui representa uma multiplicação. Vou colocar aqui o sinal de vezes. 4 menos 1, 3. Certo? Lembrando que aqui nós temos um colchete. Só foi eliminado a chave. Agora, a chave não, parêntese. Mais 5. Agora resolvemos a multiplicação. Conservamos aqui as chaves. Vamos ter 2 mais 3 vezes 3, 9. Correto? Mais 5. E por último eliminamos as chaves, né? 2 mais 9, 11. E 11 mais 5 igual a 16. Beleza? Não esquecendo de como se resolve isso daqui, né? Seguindo essa ordem padrão, que ela deve ser obedecida para que você não desenvolva a expressão numérica de forma incorreta. Só reforçando, nos sinais de associação, eliminamos primeiramente os parênteses, seguido dos colchetes e por último as chaves, sempre de dentro para fora, né? Do interno para o externo. E nas operações, as prioridades, né? As operações que devem ser resolvidas em primeiro plano são as potenciações e radiciações, seguida das multiplicações e divisões, e por último, adição e subtração, sempre na medida que vão aparecendo da esquerda para a direita. Queridos alunos, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.